bem-vindos à nossa análise. Hoje o mercado financeiro aqui no Brasil teve um dia de recuperação para o Ibovespa, né? Isso, subiu quase 1%. E ao mesmo tempo o dólar e os juros futuros foram para baixo. Exato, um movimento interessante. A gente tem aqui os dados de fechamento, notícias de economia, de política, daqui e lá de fora. A ideia é entender o que mexeu com tudo isso. Ok, vamos lá. Vamos sim. E o ponto-chave, me parece, é essa briga, né, entre as coisas aqui de dentro, tipo a política fiscal, a inflação nossa, Certo. e o que está vindo de fora, principalmente o humor lá nos Estados Unidos e essa história das tarifas. Perfeito. Então, começando pelos números, o Ibovespa fechou com alta de 0,99%, foi isso? Isso. Chegou nos 137.113 pontos. Exato. Recuperou a perda do dia anterior. E quem puxou essa alta? Vi aqui Vale subindo bem, mais de 3%. Vale foi um destaque, sim. E Petrobras também ajudou, subiu 0,80%. O petróleo lá fora deu uma força. Ah, o petróleo. E o setor de varejo também contribuiu, pelo que vi? Sim, algumas ações do varejo foram bem. Mas teve o lado negativo. Itaú caiu um pouquinho, né? Itaú recuou 0,74%. E a Localiza, a Rente Cres, essa sim caiu forte. Nossa, mais de 7%. É bastante. Bastante sim. Rente 3 sentiu bem o dia. E no câmbio, o dólar comercial caiu bem também, 0,99%. Fechou em R$ 5,49. Acompanhou o movimento lá fora, né? O dólar perdeu força no mundo todo. Aquele índice DXY. Isso, o DXY caiu 0,44%. Então o nosso real se fortaleceu um pouco junto com outras moedas. E os juros futuros, os Gs. Para baixo também. Queda em toda a curva. O mercado de juros deu uma aliviada. Interessante. Agora vamos tentar entender o porquê, né? Olhando aqui para dentro, para o Brasil. Olha, um evento que chamou muita atenção foi a derrota do governo no Congresso. Aquela votação do IOF. Ah, sim. O imposto sobre operações financeiras, crédito, câmbio, seguro. Exatamente. E a leitura foi assim, um sinal de isolamento do governo. O senador Davi Alcolumbre chegou a comentar isso, né? E como o mercado leu essa derrota do IOF? Porque, por um lado, significa menos arrecadação para o governo, né? Isso não é ruim para o fiscal. É aí que entra a complexidade, sabe? Uma análise que eu vi, do Rafael Figueiredo, da XP, aponta justamente uma contradição. Que contradição. O Congresso barra essa receita do IOF, mas, ao mesmo tempo, aprova aumento de despesa. Mais verba para parlamentar, por exemplo. Entendi. Isso cria, tipo assim, uma névoa, né? Uma incerteza sobre o fiscal. E o mercado não gosta nada disso. Claro, a incerteza fiscal é sempre um peso. Mas, mesmo assim, a bolsa subiu, o dólar e os juros caíram. Teve algo positivo aqui dentro para compensar. Teve sim, alguns dados ajudaram a aliviar um pouco a pressão. O IPCA 15. A prévia da inflação. Isso, veio abaixo do que o mercado esperava. E também saiu o resultado primário do governo, com um déficit menor que o previsto. Ah, ok. Então, notícias boas na inflação e no resultado fiscal. Pelo menos o mais recente. Exato. Isso deu um contraponto positivo à tensão política. E enquanto isso acontecia aqui, lá fora, nos Estados Unidos, o clima era outro, né? Bem diferente. As bolsas por lá subiram. Mesmo com dados mostrando que a economia americana encolheu, o PIB contraiu. Pois é, aqui é onde fica realmente interessante. Parece que o Wall Street decidiu focar em outras coisas. Como que é, por exemplo? Bom, primeiro, uma percepção de que o risco de uma guerra comercial mais forte diminuiu um pouco. Segundo, a ideia de que as tarifas, que já foram anunciadas, ainda não estão batendo na inflação de forma clara. E teve sinalização da Casa Branca também, né? Sim, a porta-voz Caroline Leavitt disse que o prazo para a entrada em vigor das novas tarifas não é crítico. O mercado leu isso como um possível adiamento. Menos pressão imediata, então. E teve também falas do Trump, né, sobre acordos comerciais. Isso, falou de acordo com a China, talvez com a Índia. E repetiu que quer que o Fed, o Banco Central deles, corte os juros. E o mercado gosta de ouvir isso. Com certeza. O sentimento geral, que analistas como o Jamie Cox, lá do Harris Financial Group, comentaram, é de aposta em juros mais baixos nos Estados Unidos, talvez menos regulação e um cenário de tarifas e inflação menos agressivo do que se imaginava há pouco tempo. Ok, então juntando as peças, o Ibovespa subiu aqui, apesar do ruído político, porque foi carregado pelas commodities, tipo Vale e Petrobras, e por esse otimismo lá de fora.
É uma boa leitura, sim. É essa dinâmica. Fatores externos positivos e o peso das nossas grandes empresas de commodities conseguindo, pelo menos nesse dia, superar as preocupações locais. E a queda do dólar e dos juros aqui? Uma mistura também? Parece que sim. Um pouco é reflexo do dólar fraco lá fora. Outra parte pode ser uma leitura de que, sem o IOF, a pressão inflacionária de curto prazo diminui um pouquinho. Embora aumente a incerteza fiscal lá na frente. Exato, é um trade-off. E claro, a notícia boa do IPCA 15 mais baixo também pesou para a queda dos juros. Entendi. Então, resumindo o dia, vimos um mercado brasileiro resiliente, né? Com a ajuda externa e das commodities. Isso. Dólar e juros caindo, influenciados tanto por fatores internos, como o IOF e a inflação mais baixa, quanto pelo cenário global mais tranquilo. E o otimismo nos Estados Unidos, mesmo com dados econômicos não tão bons, mas focado no adiamento das tarifas e nas falas do Trump. Basicamente, o mercado navegando entre a incerteza política e fiscal aqui dentro e sinais econômicos um pouco mistos, tanto aqui quanto lá fora, mas com um certo alívio vindo do exterior. É isso. E deixa uma pergunta importante para a gente pensar nos próximos dias, né? Qual? A agenda da semana que vem tem dados importantes. Taxa de desemprego aqui na sexta, mas principalmente o índice de inflação PCE lá nos Estados Unidos. Aquele que o Fed mais olha. Exatamente. Aquele que mede o gasto do consumidor de verdade. A questão é, será que esse otimismo externo vai continuar forte o suficiente para compensar as nossas dúvidas fiscais aqui? Especialmente se esse dado de inflação americana vier, sei lá, mais salgado do que o esperado. Fica essa dúvida, né? Qual fator vai pesar mais na próxima rodada de informações? O alívio externo ou a preocupação interna? Uma boa reflexão para a gente ficar de olho na próxima semana.